Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 70 vezes 7. Certa vez alguém perguntou para Cristo: quantas vezes nós devemos perdoar nossos irmãos? Quantas vezes ele deve ser perdoado? 7 vezes? E Cristo falou: não 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, Cristo, Deus, eles não pedem para a gente fazer aquilo que ele já não faz. Então, é o que ele faz, ele já faz isso. E ele sabe que é para ter o resultado satisfatório, para cumprir a vontade de Deus, tem que fazer também aquilo que o próprio Deus faz. Então, Deus, ele perdoa 70 vezes 7. Deus, ele já faz isso. Deus, ele dá 70 vezes 7 oportunidade para os humanos. 70 vezes 7 trazendo as instruções. Ele deu o livre-arbítrio e ele dá as instruções, mas ele quer que a gente decida por a gente mesmo o nosso destino, né? Para que a gente se livre do lago de fogo eterno. E ainda tem o falso profeta, algumas pessoas que falam o lago de fogo eterno não existe. Então tem umas religiões que falam isso. Por quê? Porque religiões baseadas com influência do inimigo de Deus que quer que as pessoas não saibam, né, muitas informações, sempre distorcendo as informações. O falso profeta está por toda parte agindo. E aí ele não quer que os humanos tenham essa oportunidade, né, que Deus dá sempre a mais. Uma vez, duas vezes, 7 vezes, 70 vezes 7. Então, Deus, ele trabalha assim sempre com a humanidade, né, dando mais uma oportunidade, leva, colocando as pessoas para pregar, colocando as pessoas, os seus profetas, né, para indicar o caminho. Então, os pregadores, e tem feito assim com a humanidade, tem livrado a humanidade, tem se colocado ao lado de alguns conflitos, de algumas guerras, para livrar o seu povo, né, guerras. Tem sido assim porque no mundo espiritual existe uma guerra onde Deus está, em todo momento, enfrentando o inimigo de Deus e junto com ele as criaturas de Deus. E aí, se a gente vai lá para o Apocalipse, que é o livro da revelação, está escrito que Deus dá mais uma oportunidade, que alguns serão livrados, tem um arrebatamento, e alguns serão livrados de grandes tribulações, de guerras, de enfrentamentos mais pesados. E aí depois vem o milênio, que é onde Deus vai governar por 1000 anos, o próprio Deus. E mesmo assim, muitas pessoas que vão nascendo, nascem com a tendência para o mal e que se apegam ao mal, não vão crer no governo desse Deus, que é um governo bom, e vão praticar maldade, vão querer estar do lado da maldade. Então, Deus sempre dando mais uma oportunidade. Então, mas as nações se juntam, as nações que querem praticar o mal, as pessoas que querem o mal, elas se juntam para lutar contra esse Deus bom, contra essa força desse Deus poderoso que dá sempre uma oportunidade a mais, e as pessoas teimando, se juntando, formando grupos de maldade. Então, enquanto não for exterminada de vez, enquanto não vier ao fim, haverá essa maldade, essa necessidade de perdoar 70 vezes 7, de dar 70 vezes 7 oportunidades, que é o que Deus está fazendo para todos nós, para a humanidade, para os grupos, para os grandes governantes, aqueles poderosos que praticam maldade. Eles têm também essa oportunidade que Deus está dando para todos. Apenas uns não vão querer e nunca vão aceitar, porque o seu destino é o lago de fogo eterno. E Deus, Cristo falou: eu vim para que todos tenham vida e tenha com abundância. Por quê? Porque a oportunidade é para todos, né, tomar o destino da vida de prosperidade, de abundância aqui na terra para os humanos, né? Uma vida paradisíaca
que é o propósito original de Deus e que ele vai ele vai promover, vai ser concretizado esse plano, né, para todos os humanos. E aí, para isso, tem que perseverar até o fim, porque, e perseverando até o fim vai precisar perdoar 70 vezes 7, vigiar 70 vezes 7, orar 70 vezes 7, estar buscando, né, 70 vezes 7. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Ele dá sempre uma oportunidade a mais, e mais uma, mais uma, mais uma. Isso simboliza o infinito, né, da bondade de Deus, né? Porque Deus é amor. E aí tem pessoas que dizem, criando as suas próprias leis, não quer essas instruções do Criador e fala, Deus vai salvar todo mundo, ele é amor, a gente não quer essas instruções dele e vai criando as próprias instruções, porque essas instruções são de influência do inimigo de Deus, e aí ele faz com que as pessoas se tornem falso profeta e criem suas próprias leis. Mas a palavra de Deus não modifica nunca, e ela diz que haverá dois destinos. Existe o livre-arbítrio, que as pessoas podem decidir por elas mesmas, porque Deus quer e deixou para cada um das suas criaturas. E existe a pregação, que é a informação, a instrução que vem do Criador, falando como funciona, como é que é feito tudo, como foi feito o mundo, como vai ser, e o perdão para aqueles que decidem ouvir a voz do inimigo de Deus, né? Deus dando sempre um perdão a mais, uma vez, duas vezes, 7 vezes, 70 vezes 7. Então ele vai fazer isso com os humanos, com cada um, um por um, e ele faz isso também com as grandes nações, dando oportunidade para que aqueles grupos de países cheios de maldades que querem dominar os outros, para que eles se convertam e não façam isso, porque o destino deles é o lago de fogo eterno, mas eles vão estar assim antes de Cristo voltar, eles vão estar assim durante, quando Cristo voltar, porque vai ter a guerra do Armagedon, vai ter as pessoas perseguindo outras nações, vai ter grupos que vão se juntar uns com os outros, de poderosos, querendo, querendo o contrário daquilo que o Criador quer para os humanos. E só quando o último dos inimigos for jogado no lago de fogo eterno, é que essa paz vai reinar. Porque na primeira vinda de Cristo, ele não veio trazer a paz, mas a espada. Veio trazer as lutas que a gente tem, que é essa luta espiritual contra o inimigo de Deus, que é essa luta onde a gente tem que perdoar 70 vezes 7, onde tem que acontecer todas essas coisas. Cristo fala, é preciso que essas coisas aconteçam. Guerra, rumor de guerra, o inimigo, comportamento humano sem amor, sem afeição, a maldade. Mas quando isso aumentar, é para que seja aniquilada, é para que venha o fim, o joio seja separado do trigo, venha o julgamento, e aí existem dois destinos, e aí não vai mais existir a oportunidade das 70 vezes 7, né, que fala, né, do perdão, porque aí já passou, e aí já foi separado os dois destinos. Uns vão para o lago de fogo interno, junto com inimigos e suas influências, e outros viverão no paraíso, na terra, criado e governado pelo reino dos céus. Então, o tempo de perdoar, 70 vezes 7, de aceitar essas 70 vezes 7 oportunidades que Deus está dando, é agora, para cada um, individualmente, diretamente com Deus, porque o reencontro com Deus, a religação com Deus, já que nós somos desligados pelo pecado, a religação é cada um por si, cada um diretamente com Deus. A pregação, ela é dada para todos, uma pessoa pode pregar para muitos, para várias pessoas, porque ele apenas está repassando aquilo que é a palavra de Deus, mas ele não está dizendo dele mesmo. Então, mas o relacionamento com Deus é cada um diretamente com Deus quem vai resolver todas as pendências, tudo aquilo que ele tem para resolver com Deus. Amém? Então, é preciso perdoar 70 vezes 7, é preciso que Deus dê 70 vezes 7 oportunidade falando
até que seja concretizado tudo o que já está escrito. A gente está apenas cumprindo aquilo que já está escrito. Deus já sabe tudo o que vai acontecer e a gente está apenas cumprindo. A gente não sabe ainda, então a gente tem que vigiar para que a gente cumpra de acordo com a vontade de Deus, porque isso trará o melhor resultado para cada um de nós. Amém?